Vamos ao quadro Fala Doutor. Olha, ansiedade nada mais é do que temer o futuro. Um medo permeado por pensamentos pessimistas ou até mesmo pela espera de realizações positivas. Ela condiciona a pessoa a sempre se sentir inquieta, ameaçada por algo que irá ou poderá acontecer. Sobre o tema, que é muito recorrente, eu estou recebendo mais uma vez aqui nos estúdios do Balanço Geral o psicólogo clínico Daniel Roberto Soares. Daniel, mais uma vez, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia. Bom dia, Fábio Henrique. É um prazer estar aqui e vamos falar de ansiedade, né? De ansiedade. Já vamos aqui para o telão do BG, que já tem perguntas dos nossos telespectadores. O assunto é ansiedade. Bom dia. Bom dia, meu nome é Daiane. Quando a ansiedade é preocupante? Bom dia, Daiane. Hoje o Fábio Henrique começou, introduzindo muito bem, falando sobre o quanto que a ansiedade está presente, como que esse excesso de futuro, o estar demasiadamente ocupado por antecipação, ao invés de estar no momento, no aqui e agora, ocupado. E toda vez que isso começa a crescer demais na minha vida, toda vez que isso começa a atrapalhar uma ou mais áreas na minha vida, é importante eu dar atenção. Seja isso no âmbito pessoal, profissional, nas relações. Então, se de alguma forma isso começa a afetar demais o meu dia a dia, se isso me traz um sofrimento grande, é importante eu dar atenção a isso. Mais perguntas aqui, o tema é ansiedade. Bom dia. Bom dia, meu nome é Aline. Quais são os sintomas da ansiedade? Sintomas, uma pergunta importante. Quando é que a pessoa percebe que está com ansiedade? Pois é, primeiro a gente tem que diferenciar o que é a ansiedade no sentido natural, normal, porque a ansiedade ela é importantíssima, inclusive para a sobrevivência da espécie, a previsibilidade, eu entender um pouquinho do que está acontecendo, ter uma certa prudência é fundamental e natural que aconteça. Então, antes de uma entrevista de emprego, uma entrevista na televisão, antes de uma viagem que você vai fazer, em algum momento que você está planejando e quer muito, é natural que a gente sinta essa sensação, que vem fisicamente, Começa ali o coração palpitar, a respiração ficar um pouco mais ofegante, enfim, hiperventilando. Para quê? Para que eu entre em contato com aquela situação ou fuja, Essa é uma resposta do corpo. Agora, existe isso patologicamente, ou seja, quando isso me trava, quando o medo é tão grande que eu paro. Então, aquela dificuldade, às vezes, aquele medo de encontrar um cachorro que vai me morder, eu nem saio de casa, eu me tranco ali e fico preso. Aí aquilo começa a ser bastante preocupante. Aí sim, esses sintomas aí precisam ser levados em consideração para que realmente eu consiga caminhar. Vamos lá, mais perguntas aqui, telão do Balanço Geral. Bom dia. Olá, bom dia. Meu nome é Maria Eduarda e eu gostaria de saber quais são os tipos de ansiedade. Tipos de ansiedade. E aí, mais uma vez, Fábio Henrique, obrigado pela pergunta, porque isso é muito importante colocar. A gente realmente precisa diferenciar o que é ali do natural do nosso dia a dia. Agora, quando eu estava dizendo que isso toma uma proporção muito grande e se torna um problema, aí nós temos algumas variações, que é o transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, o TAG, tem as fobias, tem aquela dificuldade de estar em ambientes com muitas pessoas, o transtorno do estresse pós-traumático, às vezes até o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, ou seja, algumas situações que exacerbam, que deixam muito grande aquele problema e aí eu não consigo lidar. Fico só tentando antever, porque na verdade quase tudo pode. Agora, nesse exato momento, o sinal da televisão pode falhar, a câmera pode não funcionar, alguma coisa pode... Quase tudo pode acontecer. Agora, se você aumenta a sua visão de realidade, você vai ver que nem tudo, ou quase, muito pouca coisa do que a gente se preocupa, de fato acontece. Então a gente tem que ir dosando o que está acontecendo, o que pode acontecer e eu lidando passo a passo, paulatinamente, aos poucos, porque senão eu entro em sofrimento desnecessário. Mais perguntas aqui, o tema é ansiedade. Bom dia.
Bom dia, meu nome é Jusilene. Eu gostaria de saber se o uso excessivo nas redes sociais deixa a pessoa ansiosa? Eita, que essa pergunta é boa, é bacana, porque o que mais vê hoje é o caba, criança, homem, jovem, mulher, idoso, todo mundo no... Verdade, verdade. É engraçado, né? Porque a tecnologia ela deveria vir para nos dar tempo, né? Para que a gente ficasse um pouco mais tranquilo. Então, se eu ia de uma cidade até outra a pé e gastava um dia, de repente a cavalo eu gasto algumas horas, de carro eu gasto menos tempo ainda, se for de avião, talvez menos ainda. Ou seja, eu deveria ter muito tempo, o que eu gastaria um dia para chegar numa determinada cidade, eu vou em 1 hora, ou seja, eu tenho mais 23 horas para relaxar, mas não é o que acontece. O que acontece é a gente sempre com essa sensação de falta, de débito, e aí eu tenho que fazer e fazer de novo. E aí essa perda de contato com o aqui, com o agora, com o momento, por isso que atividades físicas, coisas que tragam a respiração, é muito positivo nesse sentido, né? Então o que acontece nas redes sociais, de maneira geral, com a tecnologia, né, no uso dos telefones, o que acontece? Eu perco essa noção. Já viu aquela sensação de estar ali passando, de repente vai passando um tempo, você nem se deu conta, e aí vai dando essa cobrança, e aí eu deixei de estudar, deixei de trabalhar, estou aqui fazendo, o tempo passou, ou seja, sim, é um ponto muito importante de ser trabalhado, né, para realmente diminuir a nossa ansiedade. E entender um pouquinho da causa, porque muitas das vezes a gente confunde causa com efeito. Então, às vezes é o contrário. Eu estou usando excessivamente o celular, eu estou me alimentando demais, eu estou fazendo algumas coisas justamente para compensar esse modo ansioso que eu não estou conseguindo lidar com a minha emoção. Bom, chegou aqui uma pergunta através do WhatsApp do Balanço Geral. Marcelo Silva, do Conjunto Augusto Franco. Quais os alimentos que podem piorar a sensação de ansiedade, se é que podem? Pois é, toda coisa, né? A gente tem que tomar muito cuidado, e a alimentação, como eu estava dizendo, em excesso ou falta, é muito comum. Em momento de estresse, de ansiedade, de tensão, ou a pessoa alimenta excessivamente ou para de comer. Então é importante da gente balancear, né? Colocar essa dieta. Claro que tudo que é muito calórico, ele vai aumentar isso, né? Então aquela sensação, por exemplo, você vai buscar energia num chocolate, né? Aquilo ali vai te dar, né, muita energia, mas ao mesmo tempo também vai ser prejudicial. Então tudo que é, né, com muito calórico, realmente é bom evitar. Nesses momentos é bom parar um pouquinho, toma uma água, respira e faz um planejamento, porque também não adianta naquele momento eu querer resolver. Eu costumo brincar e dizer assim, quando a pessoa está afogando, naquele momento não é hora de ensinar a nadar. Você tem que tirar a pessoa da água, respira, fica tranquilo, depois você vai ver o que você faz. Né? Então, nesse momento, você precisa de acalmar a pessoa, de criar um plano para aí sim estabelecer metas de alimentação, de atividade física, de planejamento a curto, médio e longo prazo, para aos pouquinhos ir diminuindo essa sensação de débito, de estresse, de ansiedade. Perfeito. Daniel, mais uma vez obrigado, informações importantes, uma ótima sexta-feira para você. Obrigado, Fábio Henrique, um abraço para todo o pessoal lá da Clínica Recomeçar e a você de casa também. Vamos firme, tamo junto.